Mas todos que puderem se ajoelhar, vamos nos ajoelhar agora. Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos ajoelhamos porque só o Senhor é Deus. Te louvamos porque o Espírito Santo moveu o coração de cada filho, cada filha, tirando-os de casa e trazendo-os até aqui, para louvarem o teu nome. Sentimos a presença dos anjos cantando conosco. Sentimos também a presença do Espírito Santo se movendo entre nós. Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, seja derramado sobre cada filho, cada filha, todos aqueles que estão necessitados da tua bênção. Todos estes que estão com a sua mão levantada neste momento, têm um pedido de oração, Pai. Eles estão clamando por resposta, estão clamando por cura, estão clamando por libertação, estão clamando por ajuda. Estende a tua mão sobre nós, segura as nossas mãos, Pai querido, segura bem firme as nossas mãos, provendo a nossa necessidade, Pai. Tem misericórdia de nós. Pedimos humildemente pela Lohane, que o teu Santo Espírito esteja com ela, que o Senhor Jesus nos dê alegria para nós e para o Ricardo e para a Nailde, a alegria de ver a Lohane curada, restaurada para a tua honra e glória. Ouve a nossa oração, abençoa os teus filhos que estão aqui, os que têm pedidos no coração. Só o Senhor pode ler os pensamentos e saber o que cada um está pedindo, a necessidade de cada um. Responde à necessidade dos teus filhos, mas a maior necessidade nossa é o Espírito Santo vivendo em nós. Derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento, ao abrirmos a tua palavra, em nome de Jesus que pedimos, e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Eu convido vocês para abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Queridos, antes da gente começar o estudo da palavra de Deus, queremos orar mais uma vez, assentados como estão. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Derrama sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a tua palavra neste momento, que o Espírito Santo nos dê iluminação, compreensão e que possamos viver estas verdades ensinadas em tua palavra. Pedimos também pelos enfermos, pelos necessitados da tua graça, da tua ajuda. Derrama o Espírito Santo sobre eles, os que estão aqui e os que estão distantes daqui. Em nome de Jesus que pedimos, amém, Senhor. Mateus capítulo 25. Todos acharam? Vocês podem observar que Mateus capítulo 25 é uma continuação do sermão, o grande sermão de Jesus, que começou aqui no capítulo 24, falando sobre a segunda vinda de Jesus. O capítulo 24 inteiro é sobre a segunda vinda de Jesus. E então, no capítulo 24, nós lemos uma parábola, no verso 32, capítulo 24, verso 32, a parábola da figueira. Depois, no verso 45, a parábola do servo fiel e do servo mau. Qual foi a parábola da figueira? Quando vocês verem as figueiras brotando, as folhas aparecendo, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, Jesus disse, quando vocês verem os sinais que eu predisse, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, terremotos, pestes, fomes, em vários lugares, vocês sabem que o fim se aproxima. São sinais. Essa foi uma parábola da figueira. A outra parábola está no verso 45 do capítulo 24, a parábola do servo fiel. O servo fiel diz, cedo virá o meu Senhor, cedo virá o meu Senhor. E o servo infiel diz, tarde virá o meu Senhor, tarde virá o meu Senhor. Agora vem a terceira parábola, que é o capítulo 25. A terceira parábola chama-se a parábola das 10 virgens. As festas de casamento lá na Palestina, no Oriente, duravam 7 dias, uma semana de festa, uma semana só celebrando o casamento e queridos, Jesus estava assistindo um destes casamentos
Jesus tinha o seu olhar voltado para um cortejo das damas que carregavam suas lâmpadas, porque o noivo chegava à noite. Tinha um cortejo que saía da casa do noivo e vinha se aproximando em direção à casa da noiva. E tinha outro cortejo esperando. Então eram dois cortejos, dois grupos de pessoas. Um que estava vindo com o noivo e outro que estava esperando a chegada do noivo. O noivo que iria encontrar a noiva. E Jesus estava falando para uma multidão que entendia o que ele estava falando. Hoje vocês poderiam não entender, porque os costumes hoje não são orientais. Hoje aqui o casamento acontece numa cerimônia de 1 hora ou 2 horas e acabou. Lá durava 7 dias. E queridos, aqui diz o capítulo 25, verso 1, leia comigo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas saíram a encontrar com o noivo. Hoje no casamento não tem as daminhas, as damas, os amigos do noivo e as amigas da noiva. Então, naquele tempo, da mesma forma. Aqui fala que eram 10 moças, 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas, porque a celebração era à noite. Então, tinham as suas lâmpadas e saíram para encontrar quem? O noivo. 5 delas eram imprudentes. A sua tradução diz loucas. A sua tradução diz loucas, hein? Nécias. Nécias quer dizer loucas, imprudentes. Por quê? Porque não levaram azeite. Assim como acabou a energia agora mesmo, lá naquele tempo não era energia, era o quê? Azeite. Acabava o azeite, não tinha luz, não podia acender a lamparina. Faltou o azeite, azeite de oliva. Eles usavam abundantemente o azeite de oliva. Então 5 eram imprudentes, loucas. Ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. E o que mais? Verso 4. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Elas tinham uma reserva de óleos. Elas não sabiam a hora que o noivo ia chegar. Você não sabe a hora que o noivo vai chegar. Quem é o noivo? Meu querido irmão, minha querida irmã, quem é o noivo? É Jesus. Nesta parábola, o noivo era o noivo, que vinha se encontrar com a noiva. Mas Jesus está usando uma festa de casamento para representar a vinda dele. Tem a primeira vinda que foi profetizada no Antigo Testamento. Tem dezenas e dezenas de profecias indicando a primeira vinda de Jesus. Mas no Novo Testamento, fala da segunda vinda. A segunda vinda de Jesus é a chegada do noivo. Ele não vem como um bebezinho para morrer de novo, para receber uma coroa de espinhos de novo e ser crucificado, não. A segunda vinda ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para buscar a noiva. Ele vem como noivo para buscar a noiva. E a noiva é a igreja de Deus. A noiva é você, sou eu. Todos os que amam a Jesus, todos os que confessam seus pecados a Jesus, todos que aceitam a Jesus como Salvador, eles formam a noiva de Jesus, a mulher de Jesus, a esposa de Jesus. Portanto, quando nós estivermos estudando e lendo esta parábola das 10 virgens, pense e procure se conscientizar se você pertence às moças loucas, imprudentes, que não tinham óleo suficiente, ou se você faz parte daquelas pessoas que têm óleo de reserva. Lembre-se, o óleo representa o Espírito Santo. O óleo representa o Espírito Santo. O noivo representa Jesus. E as 10 virgens representam a igreja de Deus. A igreja de Deus. Uns estão esperando a volta de Jesus para logo. Quem espera a volta de Jesus para logo, se prepara para isso. Sabiam? Quando você sabe que vai acontecer logo, você se prepara.
Mas quando você pensa que a volta de Jesus vai acontecer daqui 50 anos, 100 anos, então você relaxa. Não é verdade? Você relaxa, não, tem muito tempo ainda. Não se preocupe, por que você está tão apressado? Jesus vai demorar muito. Meu querido irmão, Jesus pode demorar alguns anos ainda? Sim, mas eu posso morrer hoje. Nossa vida pode não durar mais 2, 3 dias. E nós temos que nos preparar enquanto estamos com vida. Ninguém vai poder se preparar no seu lugar depois que você morrer. Na Bíblia não existe isso de, a pessoa não aceitou a Jesus em vida, a pessoa não abandonou seus vícios, seus cigarros, suas bebidas, suas drogas em vida, agora que ele morreu, eu vou fazer uma missa por ele, para que ele seja perdoado, agora eu vou fazer um culto para ele, para que ele seja perdoado, eu vou aceitar Jesus no lugar dele. Não existe isso na Bíblia. Na palavra de Deus, cada um dá conta de si diante de Deus. O marido responde por si mesmo, a esposa responde por si mesma. Você não pode salvar alguém que não aceitou a Jesus como Salvador. Tudo tem que ser feito em vida, não depois da morte. Depois da morte, tudo cessa. Os mortos estão dormindo no pó da terra, esperando a volta de Jesus. Por isso é importante eu ser fiel a Deus cada dia, ler a Bíblia cada dia, confessar os meus pecados cada dia, não dormir com pecados não confessados, porque eu não sei se eu vou acordar no dia seguinte. Não deixar para o dia seguinte para pedir perdão. Eu não sei se vou estar vivo para pedir perdão, para acertar os relacionamentos, os conflitos, as controvérsias. Portanto, meu querido irmão, o que Jesus está contando aqui, tanto no capítulo 24 como no capítulo 25, é que a volta dele vai acontecer. É um sermão muito grande esse sermão de Jesus. Tanto é que eu creio que é o terceiro sermão, creio que é o quarto sermão já, em Mateus capítulo 24, 25. Porque é muito grande o sermão de Jesus. E tudo está falando da volta dele. E o que o povo menos se preocupa é com a volta de Jesus. As pessoas não levam a sério. Porque se levassem a sério, estariam lendo a Bíblia, confessando os pecados. As famílias estariam unidas, em paz, em harmonia. Quando você estiver lendo a parábola das 10 virgens, pense qual é a sua situação. Eu sou das virgens prudentes ou das imprudentes? Eu tenho óleo na minha vasilha? O que é o óleo? O que é o óleo? O Espírito Santo. Você busca o Espírito Santo? Das pessoas que frequentam a igreja, das pessoas que se chamam de cristãos, quantos estão buscando o batismo do Espírito Santo diariamente? Quando nós buscamos o batismo do Espírito Santo, Deus diz, eu quero dar o Espírito Santo para você, mas e aquele pecado? E aquele outro pecado? E aquela encrenca que você não resolveu, você não pediu perdão, você não se reconciliou? Eu não posso derramar o Espírito Santo sobre você enquanto você não confessa, enquanto você não se reconcilia com o seu próximo, com o seu cônjuge. Então, meu querido irmão, Deus está disposto a salvar, Deus está disposto a derramar o Espírito Santo, dar para você muito óleo, muito azeite, representando o Espírito Santo. Isso é chamado na Bíblia de batismo do Espírito Santo. Mas existe uma coisa que impede, que bloqueia. O que é? O pecado. Eu peço que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Volte a sua Bíblia para o Antigo Testamento. Isaías capítulo 59 é a página 563. Leiam comigo o verso 1. Eis que a mão do Senhor não está escondida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Isso é uma boa notícia ou é má notícia? Boa ou má? Vamos ler de novo, vocês não entenderam. Vamos ler de novo.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Isso é bom ou é ruim? O ouvido de Deus não está surdo. Ele ouve. Isso é bom ou é ruim? Bom. Deus está ouvindo o seu clamor. Na hora do desespero, quando você clama, Ele ouve. Na hora de um acidente, quando você se vê de cara com outro carro, numa curva, você se depara com outro carro, uma moto que está vindo, você diz, meu Deus, meu Jesus, será que Ele ouviu? Ouviu? Ele socorre na hora, Ele dá um jeito de desviar, para que você não morra. Queridos, Deus está com os ouvidos abertos, por isso diz, não está surdo para as suas orações. A sua mão não está encolhida. O que quer dizer isso? A mão dele está estendida para você. Deus não tem o dedo estendido. O que é dedo estendido? O que é isso aqui? Acusando, criticando, não. Deus tem a mão estendida. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é bondade de Deus. A mão de Deus não está encolhida, está estendida para você que se acha não merecedor, para você que se acha um pecador. Ele está estendendo a mão para você e o ouvido está aberto. Isso é notícia boa. Agora, qual é a notícia que não é tão boa? Verso 2. Leia agora o verso 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade, os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. O que impede Deus de ouvir a sua oração? O pecado. Mãos manchadas de sangue. Aqui diz, olha, o verso 2, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Nós não conseguimos enganar Deus. Você não pode colocar um pano em cima do seu pecado, esconder o seu pecado. Ele conhece os seus pecados. Ou eu confesso e tenho o perdão e a bênção, ou não vou ter a bênção. Ninguém pode enganar a Deus. Maridos e esposas podem até esconder uma coisa um do outro, mas de Deus não esconde. Não esconde. E quando você colocar a sua cabecinha no travesseiro para dormir, lembre-se, não posso dormir com o pecado. Eu tenho que dormir com o perdão. Então eu tenho que confessar. Eu tenho que pedir desculpas. Pedir desculpas? Eu pedir desculpa? Sim. A palavra que você falou ofendeu. Você xingou, você levantou a voz, você ficou nervoso, nervosa. Você ofendeu a pessoa pelo que você falou. Tem que ir lá e pedir o quê? Pedir desculpas. Isso custa, mas ajuda você a não fazer mais. Porque se você não pedir perdão, não vai custar nada para você. Faz de novo, faz de novo. Queridos, Jesus vai voltar. E nós temos que ter óleo na nossa lâmpada. A lâmpada é você. Você é a lâmpada. Vós sois a luz do mundo. Mas para que essa lâmpada possa brilhar, ela tem que ter o óleo, o azeite do Espírito Santo. Para que você seja a luz do mundo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas vocês também são a luz do mundo. Nós refletimos como a lua reflete a luz do sol, você, cristão, reflete a luz de Jesus. Volte agora para Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Voltamos para a leitura aqui da parábola das 10 virgens. Esta é a bênção de estudar a Bíblia. Porque é Deus falando, não é história sendo contada, é Bíblia falando, é Deus falando, a palavra de Deus. Capítulo 25, e o verso 4. Verso 4. Mas as prudentes, além das lamparinas,
levaram óleo nas vasilhas. Além de você ter Bíblia na mão, você tem o Espírito Santo. Você pode ter a Bíblia na mão e não ter o Espírito Santo. Você pode não ter óleo na lamparina. Quando você abre a Bíblia sem o Espírito Santo, você não entende nada. Há pessoas que leem a Bíblia e falam, não entendo nada. Tem que orar e pedir o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou a Bíblia é o Espírito Santo que vai ajudar você a entender a Bíblia. Tem que ter óleo na lamparina. E o que mais aqui no verso 5? E como o noivo estava demorando, na sua tradução diz, e tardando o esposo, é assim que diz aí? Tardando, pare um pouquinho nessa frase, tardando o esposo, o noivo, tardando o noivo. O que Jesus está dizendo aqui? Haverá uma tardança ou não haverá uma tardança? Por que ele contou essa parábola? Para nada ou para informar, para divertir você de que haverá uma tardança do noivo? Na parábola que ele contou, o noivo atrasou. E a volta de Jesus? Haverá uma tardança ou não haverá uma tardança? Ele está dizendo que haverá uma tardança. Está aí, tardando o esposo. Vamos ler de novo? Verso 5. E como o noivo estava demorando, o noivo não chegou na hora que todo mundo estava esperando, certo? Se o noivo chegasse na hora exata que todo mundo estava esperando, ninguém diria que ele estava demorando. Quando é que você fala que está demorando? Porque a reunião que deveria começar 4h30, já é 5 horas e não começou ainda. Entende? Uma reunião que você marca para as 8 e já é 8h30 e não começou a reunião ainda. Então você diz, está demorando, estão atrasados. Mas aqui diz que o noivo vai atrasar um pouco. Tardando o esposo, ou seja, verso 5, não é? E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Era noite, e elas estavam com as lamparinas acesas, e dormiram. E o que aconteceu? Verso 6. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao encontro dele. Que horas que o noivo veio? Meia-noite. Será que Jesus não está falando aqui que ele também vai chegar à noite? Porque o noivo aqui é quem? É Jesus. E quem é a noiva? A igreja, você e eu, nós somos a noiva. E aqui diz que era meia-noite quando o grito foi dado. Qual é o grito que foi dado? Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Queridos, muitos estão esperando a volta de Jesus, mas estão desanimados, porque estão entendendo que está demorando demais. Se a gente soubesse o dia e a hora da volta de Jesus, se vai demorar 20 anos, as pessoas vão relaxar. Então ele não disse o dia e a hora. Aqui no capítulo 24, verso 36, diz, daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai que está no céu. Nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, somente o Pai que está no céu sabe o dia e a hora da volta do Deus Filho, de Jesus. Mas ele virá, porque o sermão do capítulo 24 e do capítulo 25, esse grande sermão, todo ele está falando da volta de Jesus. E pouco se pensa na volta de Jesus. E aqui diz o verso 7, capítulo 25. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes, as nécias, as loucas, disseram para as prudentes, deem para nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Agora o noivo está vindo e a nossa lamparina está se apagando. E agora?
Empreste um pouco do seu azeite. Meu querido irmão, ninguém pode emprestar o azeite do Espírito Santo para ninguém. Ou você tem, ou você não tem. Ou você busca em Deus, confessando os seus pecados, busca e recebe o Espírito Santo, ou você não recebe. O caráter é intransferível. Nosso caráter é intransferível. Ou você é batizado pelo Espírito Santo, ou ninguém poderá dar para você nenhuma porção do Espírito Santo, nenhuma porção do óleo, para iluminar a sua vida, para acender a sua lamparina. O caráter é intransferível. Salvação, cada um obtém por si mesmo. O Bernard tem que buscar a salvação por si mesmo, clamando por Jesus. O Vini também, a Emily também, cada um por si. Não fica esperando, alguém vai fazer alguma coisa por mim, não. É você buscando. Jesus morreu por cada um de vocês. E tem que ser aceito como Salvador individualmente. Você não aceita Jesus em grupo, você aceita Jesus individualmente. Por isso ninguém pode culpar ninguém. Eu me perdi por causa do fulano. Não, você se perdeu porque quis. Vai jogar a culpa em alguém? Quando a pessoa não passa de ano, geralmente joga a culpa no professor, não é? Porque o professor não me ajudou, o professor não foi bom, o diretor da escola não foi bom, então eu fui reprovado, não passei de ano. Jogando a culpa nos outros. Queridos, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. E o preparo para a volta de Jesus é individual. Eu tenho que me preparar individualmente. A Leila não pode estudar a Bíblia por mim, eu não posso estudar a Bíblia por ela. Mas eu, quando passo pelo quarto e vejo ela sentadinha lá, estudando a sua Bíblia. Eu estudo a Bíblia lá no escritório, ela estuda a Bíblia no quarto. Nós temos um momento de oração que nós nos ajoelhamos juntos, abraçadinhos, e oramos juntos de manhã, às 5 da manhã, e à noite, antes de dormir, de novo, ajoelhados, orando juntos. Mas o estudo pessoal da Bíblia tem que existir. Deus vai derramar o Espírito Santo sobre aqueles que pedem, aqueles que buscam. Ele não nega, o ouvido dele não está surdo, a mão dele não está encolhida, mas os pecados impedem. Leia para mim agora o capítulo 25, o verso 9. Mas as prudentes responderam: não podemos dar do nosso azeite, não é? Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Que terrível essa frase, fechou-se a porta. Que porta? Porta da graça. Lembram-se vocês, no tempo do dilúvio, quando os animais entraram na arca lá no dilúvio, antes do dilúvio, não é? Os animais entraram na arca, depois Deus disse para Noé e a sua família: agora entram vocês também. E eles entraram e fechou-se a porta. Essa é uma frase muito pesada e terrível. Fechou-se a porta, ninguém mais entrou. Quando começou a chover, as pessoas começaram a gritar lá fora: ô Noé, eu sou seu vizinho, ô Noé, por favor, abra a porta. Não foi Noé que fechou a porta, foi Deus que fechou a porta. Ninguém mais podia entrar. A porta da graça está aberta hoje. Quem quiser, venha. Aquele que ouve, diga: vem. Todos estão sendo convidados para aceitar a Jesus, para confessar os pecados e serem salvos. A porta está aberta. Vai ficar aberta até quando? Ninguém sabe o dia, a hora em que a porta da graça vai se fechar, mas ela vai se fechar. Vai chegar um momento em que as pessoas vão querer estudar a Bíblia e não vai ter mais estudo da Bíblia. Não tem mais estudo da Bíblia, não tem mais perdão, a porta da graça foi fechada. Quando Jesus Cristo lançar o incensário, ele tem um incensário de ouro na mão, e ele está fazendo intercessão por você. Quando você ora, ele está intercedendo por você. A porta da graça está aberta, mas quando ele jogar esse incensário, isso está em Apocalipse capítulo 8, abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8, verso 5, Apocalipse capítulo 8, verso 5, uma hora Jesus vai pegar um incensário de ouro,
e vai jogar o incensário. E quando ele jogar o incensário, não haverá mais intercessão, não haverá mais perdão. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 8, e o verso 5. E o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve o quê? Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Quando a porta da graça se fechar, o que vai acontecer? Trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. O mundo vai ser sacudido no momento em que a porta da graça se fechar. Por que ela se fecha? Porque Jesus lança o incensário sobre a terra e diz: está feito, está feito. Quem está perdido, continua perdido. Quem está salvo, continua salvo. Não tem mais salvação para quem não confessou os pecados. Jesus lançou o incensário sobre a terra. Quando Jesus tem o incensário na mão, ele está fazendo intercessão por você. É o que diz o capítulo 8, verso 4. Veja aí o verso 3. Verso 3 e 4. No mesmo capítulo 8 de Apocalipse. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Olha o incensário de ouro. Era usado para fazer intercessão. Dentro do incensário de ouro tem incenso. Jesus usa esse incensário para fazer intercessão por você. E aqui o verso 3 diz: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso. O que quer dizer muito incenso? Muita intercessão, muita misericórdia, muita graça. Para todo o que quiser. Ninguém precisa se perder, porque tem muito incenso, muita intercessão, muita graça, muita misericórdia. Foi dado para Jesus muito incenso para oferecer. Continue lendo comigo, verso 3. Para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Existe um altar de ouro diante do trono de Deus. E Jesus está ali com o incensário de ouro, cheio de incenso, intercedendo por você. Quando você está confessando o seu pecado, alguma coisa está acontecendo no céu. Não imagine que você está ajoelhado no seu quarto, orando e pedindo perdão, e não está acontecendo nada lá no céu. Não é assim. Quando você se ajoelha, Jesus olha para você. Porque você está se ajoelhando. E vem confissão. E ele pega um incensário de ouro. E coloca o quê? Incenso. E quando você vai confessando o seu pecado, ele vai apresentando diante do Pai o pedido de oração, o perdão que você está pedindo. Ele apresenta porque o altar de ouro está diante do trono do Pai. O altar de ouro e o incensário de ouro. E Jesus fazendo intercessão por você. Isso é real, isso é literal. Você tem que crer no que a palavra de Deus diz. Quando você está ajoelhado orando, existe um ouvido atento, ouvindo. Por isso em Isaías 59, verso 1 diz: Deus, o ouvido dele não está surdo. A mão dele não está encolhida. A única coisa que impede é o pecado, mas você está confessando, então o ouvido de Deus está aberto, e a mão estendida, e Jesus fazendo intercessão por você, porque aqui diz, enquanto você está orando, olha aí, vamos ler o verso 3 inteiro? Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado quanto incenso? Muito, para oferecer com o quê? Com as orações de todos os santos. Você faz parte dos santos? Você faz parte dos santos? Se você falar não sei, então não faz parte. Se você falar eu faço parte dos santos, você faz parte dos santos. Eu quero perguntar de novo. Você faz parte dos santos? Os santos de Deus. Santos de Deus são os que abraçam a Jesus como Salvador. Quando fala santos de Deus, não olhe para dentro de si e fale eu sou pecador. Lógico que todos nós somos pecadores, isso é óbvio, todos nós somos pecadores. Mas quando você aceita Jesus, você é colocado numa lista chamada Santos do Altíssimo. Santos do Altíssimo. Mas como Deus pega um pecador e transforma-o em santo do Altíssimo? O sangue de Jesus, meu irmão. É o sangue de Jesus
tem poder para perdoar pecados, pecados horríveis, mas o sangue de Jesus perdoa e apaga o pecado. E você passa a ser chamado de santos do Altíssimo. Não tenha dúvida e não tenha medo de se declarar santos do Altíssimo. Porque aqui diz que enquanto você está orando, Jesus faz intercessão ouvindo as orações dos santos. Você está orando e o céu está ouvindo. Você não está falando sozinho. Não é como aquele pai que disse para o filho ajoelhado orando, o pai era ateu e o filho estava estudando a Bíblia comigo. Hoje ele é pastor. Mas o pai dele era ateu. E quando ouviu ajoelhado orando, disse: levante. Homem não se ajoelha. Fica falando sozinho aí. Ele estava falando sozinho? Não. Homem não se ajoelha? Se ajoelha sim. Diante de quem? Do Rei do Universo. Nós nos ajoelhamos diante do Rei do Universo. Ele ouve a sua oração. Leia comigo o capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, aleluia, para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Você faz parte deles, amém? Sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o verso 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus o quê? A fumaça do incenso com o quê? Com as orações dos santos. A sua oração chega sozinha diante de Deus, o Pai? Não. A sua oração não sai da sua boca e chega sozinha. Ela é misturada com o incenso de Jesus. O incenso é perfumado. Incenso é aromático. Tem um cheiro muito bom de perfume. E as suas orações chegam diante do trono do Pai, misturadas com as intercessões de quem? De Jesus. Então, existe salvação porque a porta da graça está aberta. Mas chega um momento em que Jesus para de interceder. Verso 5, agora você entende melhor o verso 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu do quê? Está vendo que agora não é mais incenso? Quando acaba a intercessão, ele enche o incensário, não de incenso, agora enche de quê? Fogo. E agora ele não apresenta diante do Pai, ele joga o incensário. E não tem mais intercessão. Esse será o fechamento da porta da graça. Não é hoje. A porta da graça está aberta, mas não vai ficar aberta para sempre. Assim como a porta da arca de Noé foi fechada, assim como a porta da graça para Sodoma e Gomorra também se fechou, muito em breve a porta da graça vai se fechar. Mas ninguém precisa se perder, porque Jesus está convidando quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. É o querer, eu quero a qualquer custo. Às vezes as pessoas querem, mas não querem tanto, porque se chover já não vem, entende? Se tiver muito quente também não vem, e se chegar uma visita na hora do culto, você também não vem. Então as desculpas são muitas. Então a pessoa está querendo? Não. Está querendo, eu gosto de ir, eu gosto lá de assistir o culto, mas não é só gostar, você tem que querer, você tem que desejar. E se chegar alguém na sua casa, você fala, eu estou indo, vamos comigo, vamos juntos, porque eu quero. Queridos, é um dia na semana para você se encontrar com Deus, estudar a palavra de Deus. Quarta-feira é culto de oração, mas sábado é o culto principal. A gente se prepara para isso. Então, meu querido irmão, a porta da graça está aberta. Jesus está voltando. Não sabemos o dia e a hora. Volte agora para Mateus capítulo 25. Volte para Mateus capítulo 25 e vamos ver então aqui o finalzinho do verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Quem estava preparado? Entrou. E quem tinha saído para comprar? Foi comprar na hora errada.
Depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra e disser, está feito, não adianta ir pedir perdão. Ele já não está mais intercedendo. Hoje é o dia da salvação. Essa frase na Bíblia se repete várias vezes. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Não é amanhã. Então aqui diz, verso 11. Mas, mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Verso 12. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo, que não as conheço. Triste, né? Não conheço você. Senhor, eu estava lá na igreja sempre. Não conheço você. Seu nome não está no livro da vida. Por quê? Não confessou. Não pediu perdão. Não estudou a Bíblia. Entende, irmãos? Há pessoas que querem fazer de Deus um bobo, achando que Deus é bobo. Eu faço o que eu quero e depois na hora da morte eu peço perdão e Ele me salva. Você não faz Deus de bobo, meu irmão. Há pessoas que se salvam na hora da morte, porque não tiveram oportunidade antes. Mas quando você fica brincando com Deus, você morre de repente, sem oportunidade de pedir o quê? Perdão. Porque ficou brincando, teve uma morte súbita, e daí? Não teve tempo de pedir perdão. Mas hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do perdão. Por isso, para aquelas que chegaram tarde, a porta já estava fechada, o noivo disse, não conheço vocês. Agora o verso 13, leiam comigo o verso 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Eu tenho que estar preparado? Quando? Hoje. Tenho que pedir perdão? Quando? Hoje. Tenho que decidir aceitar a Jesus como meu Salvador? Quando? Hoje. Hoje. Tenho que buscar me reconciliar com algum amigo que eu estou de mal? Hoje. Hoje. Tenho que devolver o que não é meu? Hoje. Não deixe para amanhã. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Jesus está voltando. A porta da graça está aberta. Hoje é o dia da salvação. Quem quer entrar pela porta da salvação? Quero ver as mãos. Aleluia! Fique com a mão levantada. Quero orar por você. Meu Jesus querido, Pai querido que estás nos céus, obrigado porque Jesus intercede por nós. Com incensário de ouro diante do trono do Pai, Ele coloca muito incenso e mistura esses incensos com as nossas orações para que recebamos o perdão do nosso Pai Celestial. Anota lá no livro da vida as mãos que estão levantadas. Pai querido, em nome de Jesus, registra o nome de cada um, que todos sejam incluídos na lista dos santos do Altíssimo. Aleluia! Derrama o Espírito Santo sobre nós, enche as nossas vasilhas de óleo, o azeite do Espírito Santo, porque em nome de Jesus pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor.